Aqui é a professora Fabiane, da Escola Municipal Lima Barreto, professora de Ciências. Hoje, nosso material complementar, ele vai falar sobre as mudanças climáticas e a interferência humana sobre isso, né? O texto aqui, ele aborda o efeito estufa, o aquecimento global. O que seria o efeito estufa? O efeito estufa é a capacidade que a Terra tem de guardar, de reter calor. A gente precisa do efeito estufa. O problema é que com a emissão dos gases poluentes, esse efeito estufa ele vem se intensificando. Então, nós estamos guardando mais calor que o necessário, né? E outros fatores também levam a esse aumento do efeito estufa. Não somente a emissão de gases poluentes, mas também o desmatamento, as queimadas. Quando a gente desmata, a gente tira a cobertura vegetal. E os vegetais, eles fazem um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, eles capturam o gás carbônico para produzirem seu alimento. Ao capturar o gás carbônico na fotossíntese, a gente vai ter menos quantidade desse gás lá na atmosfera, porque o gás carbônico ele é um gás estufa, ou seja, ele na atmosfera ele vai intensificar o efeito estufa, fazendo com que a gente guarde mais calor. Por isso que o desmatamento ele influencia diretamente na temperatura do planeta. Quanto mais desmata, menos plantas fazendo fotossíntese, ou seja, menos captura do gás carbônico pelas plantas. Com isso, ele vai subir na atmosfera e se acumular lá em cima. A gente pode fazer uma analogia, né, uma comparação do efeito estufa, como se o planeta Terra tivesse coberto com um lençol, guardando um pouquinho de calor. Só que com a emissão desses gases poluentes, esse lençol está virando um cobertor, um edredom. Estamos guardando mais calor que o necessário. E a principal causa da emissão desses gases estufa é a queima dos derivados de petróleo, né? A queima dos combustíveis fósseis, que são os derivados de petróleo, carvão mineral. Esses combustíveis fósseis, quando eles são queimados, eles eliminam muito gás carbônico, ok? E a gente vê esses combustíveis fósseis aonde, né? Os derivados de petróleo, principalmente. Na gasolina, no óleo diesel, ou seja, os combustíveis da maioria dos veículos que a gente vê andando na rua. Nos processos de industrialização, na produção dos materiais, né? Nas indústrias, para os motores funcionarem, na produção do plástico é um derivado de petróleo. Enfim, os processos industriais, eles utilizam muitos derivados de petróleo que são aquecidos tanto na produção quanto no descarte do material. Então, quanto mais a gente consome, mais as empresas produzem, mais gases poluentes elas liberam na produção. E quanto mais consumimos, mais descartamos. Se a gente não começar a reciclar, a reduzir, a reutilizar os materiais e descartarmos os materiais ainda em bom estado de uso, podendo ser doado para alguém, transformado em outra coisa, esses materiais acabam sendo queimados, porque muitos deles no ambiente não são decompostos, não são biodegradáveis. E aí eles acabam queimando os materiais, né? E essa queima elimina gás carbônico, tá ok? Então, os processos industriais, né? A queima dos combustíveis fósseis, isso é a maior causa para o aumento do efeito estufa, porque liberam esses gases. E como consequência, se esse efeito estufa continuar aumentando desse jeito, a gente guardando cada vez mais calor, isso vai gerar um aquecimento global. E as consequências seriam inundações, cidades ficando submersas, vegetações, animais entrando em extinção, sem falar no calor que vai aumentar, as doenças respiratórias, tá? Então são muitas consequências desastrosas por interferência humana, tudo bem? Tem um desenho aqui nessa página que mostra o efeito disso. Vocês estão vendo aí o Sol emitindo calor para o planeta, essa energia em forma de calor que o Sol emite vem à nossa superfície, a gente vai absorver um percentual dessa energia e o nosso planeta vai refletir esse calor que veio do Sol. Aí tem a setinha laranja, avermelhada aí, né? Mostrando o calor que tem que ser refletido para fora da nossa atmosfera. E aí está escrito gases do efeito estufa, formando uma camada na atmosfera para guardar um pouquinho de calor. Você olha logo abaixo, escrito aí, olha, no meio de um círculo marrom, o efeito estufa, a setinha para baixo, ou seja, aquela capacidade que a Terra tem de guardar um pouco desse calor e a Terra não refletir tudo.
né? E o que está acontecendo? Essa camada de gases de efeito estufa ela está aumentando devido aos poluentes aqui do planeta. Então, cada vez mais, essa camada de gases do efeito estufa que vocês estão vendo aí, ela está mais grossa. Com isso, o efeito estufa está aumentando. Estamos cada vez mais guardando mais calor e aquela setinha fininha saindo lá, ó, escrito calor liberado para o espaço em condições normais, está cada vez mais fina, ou seja, estamos cada vez mais liberando menor quantidade de calor e guardando mais. Né? Esse efeito estufa aumentando vai gerar o que eu falei, um aquecimento global com aquelas consequências de aumento do nível do mar, derretimento das calotas polares, dos icebergs, onde a gelo no planeta vai derreter, o nível do mar vai aumentar, cidades serão inundadas, vegetações, como eu falei, animais entrarão em extinção. Aqui no na nossa apostila, nessa primeira página, o texto fala um pouquinho sobre isso e nos exercícios o que eles querem. Vejam bem, o texto cita o efeito estufa como um fenômeno natural para a preservação da vida na Terra. Ou seja, nós precisamos desse efeito para manter a vida aqui numa temperatura ideal. Quais são os gases responsáveis pelo aumento desse efeito? Eu citei muito gás carbônico, né? Mas temos também o gás metano, também é considerado um gás estufa, ok? Então vocês vão citar o nome desses gases nessa linha aí. Na número 2, tá assim: os seres humanos podem interferir no clima de uma região e como? Foi o que a gente falou aqui, né? Os processos industriais, isso aí tem tudo a ver com os seres humanos, né? A industrialização, com a urbanização. Então toda essa interferência humana provoca essa liberação de gases poluentes. Então vocês vão explicar isso daí. E se você aumenta os gases estufa, você vai aumentar o calor na Terra, você vai alterar o clima do planeta. Na outra página, tem um texto que fala pós-pandemia, né? O que a gente observou em relação a essa poluição durante a pandemia? As pessoas ficaram dentro de casa, saindo só para as atividades essenciais, evitando o excesso de consumo, pois as lojas ficaram fechadas, os shoppings, e ninguém morreu por conta disso. Né? A gente comprou menos, a gente começou a reutilizar as coisas que tinha em casa, né? A gente evitou o desperdício, a gente evitou sair para a rua toda hora. Então, o que isso tem a ver? O que isso pode influenciar sobre a temperatura do planeta? Se você tem menos veículos na rua, né, você tem menos emissão de gases poluentes por eles, porque os combustíveis, na maioria, são derivados de petróleo, né, que é um combustível fóssil, que é a causa do efeito estufa, do aumento do efeito estufa. E quando você consome menos, as indústrias produzem menos. Com isso, há menor liberação de poluentes. Quando você consome menos, você tem menos lixo, você descarta menos. Com menos descarte de materiais, de resíduos, menor o que? O número de incinerações, de queima desses resíduos. Então, a gente tem que parar para pensar o que a gente pode levar desse momento pandêmico para o futuro, para o momento pós-pandêmico. O que a gente pode evitar de desperdício, excesso de consumo? Lembrando que isso tudo acarreta o quê? Emissão de gases poluentes. Então, essa reflexão que vocês têm que ter para responder essas questões aí, ok? E a última é só trocar os símbolos pelas letras e vocês verão, olha só, vai encontrar um fator que contribui para o aumento da poluição no planeta. Vocês verão um fator aí que contribui para esse aumento da poluição, tá bom? Só trocar as letrinhas, os desenhos pelas letrinhas. E aqui a gente encerra mais um módulo, né, complementar dessa semana, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, galera.